paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo ao canal da IAD EBD. Hoje nós estaremos aqui comentando a lição de número 10 dos jovens, uma lição muito abençoadora sobre a liberdade cristã. O título é A Liberdade que Cristo nos deu. Então nós estamos estudando a Epístola aos Gálatas, uma das cartas, de Paulo, mais instrutivas, mais famosas da história da igreja, com muitos debates acerca dela, com muitas doutrinas essenciais da fé cristã sendo retiradas daqui. Então a lição de número 10, a liberdade que Cristo nos deu, tem como texto principal, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 2. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E o resumo da lição é: o abandono da liberdade que Cristo nos deu tem causas desastrosas. Então, segundo o nosso autor, os objetivos da lição é primeiramente explicar o valor da nossa liberdade em Cristo Jesus, depois compreender que devemos estar ligados a Jesus para sermos livres e, por último, mostrar que a prática da liberdade cristã nos impulsiona a cuidar uns dos outros. Então, para a gente começar a nossa aula, é sempre interessante a gente fazer um momento de interação. Isso até é sugerido pelo subsídio da própria lição, né? Então, a gente pode começar conversando com nossos alunos acerca de substituições que nós fazemos muitas vezes na nossa vida cristã ao Evangelho de Cristo. Então, nós sabemos que nós temos uma tendência de muitas vezes substituir o Evangelho da fé em Cristo Jesus por um Evangelho de obras. É uma tendência mundial. Mas você também pode começar já adiantando um bate-papo, uma conversa sobre o tópico 2, que é o da liberdade versus a libertinagem, ou a liberdade, no tópico 3, perdão, liberdade versus carnalidade, né? Você pode começar definindo o que é liberdade, perguntar para os seus jovens o que é liberdade para você. E eles muitas vezes vão dizer que liberdade é fazer o que você quiser, né? Aí você pode aproveitar esse gancho para já explicar que liberdade não é fazer o que você deseja sempre. Liberdade muitas vezes é deixar de fazer algo. Então você pode dar exemplos que uma pessoa que é viciada em álcool, ela não consegue parar de beber. Então a pessoa que é livre do alcoolismo, que é livre dessa dependência, é a pessoa que consegue se abster disso. Falar, eu não quero. Então, a pessoa verdadeiramente livre não é aquilo que faz, mas aquele que pode dizer não. A pessoa que tem a capacidade de dizer eu não quero, eu não vou, eu não posso. Então, é uma boa interação você começar essa aula perguntando primeiramente quais são as substituições que nós fazemos muitas vezes da nossa carne ao Evangelho da fé em Cristo Jesus, e também perguntar qual é o conceito de liberdade. Qual a diferença entre liberdade e libertinagem? Eu creio que isso já vai dar uma boa interação. Às vezes quebra aquele gelo inicial da aula, né, que os jovens às vezes estão um pouco distantes, ainda acordando, né, no horário da IBD pela manhã. Então, isso já vai gerar nos alunos uma certa conversa, uma certa participação que é sempre positiva para nossas aulas. Então, a gente não vai ler o texto bíblico aqui, mas está lá no Gálatas capítulo 5, do versículo 1 ao 9. E na introdução, nós vemos que esse texto ele vai trazer uma escolha diante dos Gálatas. Paulo está sendo incisivo, mais uma vez, né, que eles precisavam fazer uma escolha. Ou eles criam em Cristo e viviam pela fé, ou eles se firmavam pela circuncisão, pela lei de Moisés, pelos preceitos da lei. Então, ele vai dizer que havia uma escolha, não existia uma neutralidade, não existia Cristo mais Moisés, Cristo mais lei, né? Ou você vive pela fé em Cristo Jesus somente pela fé, ou você vai tentar compensar isso de maneira carnal, e você não vai conseguir. Esse é o ponto mais importante do argumento de Paulo aqui. Por mais que você queira ser justificado pelas obras da lei, você não vai conseguir. Nenhum homem consegue ser justificado pela lei. Nenhum homem consegue seguir todos os preceitos da lei. Ele vai dizer isso, né? Aquele que quer viver pela circuncisão, ele deve estar obrigado a guardar toda a lei. Então, a pessoa que ela não pode escolher partes da lei que agradam ela, obedecer, regras e religiosidades que agradam ela. Não, se você vai viver por essa lei, por essa religiosidade, você precisa viver ela inteira, você precisa cumprir letra a letra
da lei de Moisés. E Paulo vai argumentar na carta aos Gálatas que isso é impossível, que um homem conseguiu fazer tudo isso, e foi Jesus. E a justiça dele é imputada a nós. Amém? Então o primeiro tópico vai ser: a circuncisão tem algum valor? Uma pergunta. E ele vai começar falando sobre a liberdade, né? Então, o primeiro versículo: estáis, pois, firmes na liberdade que Cristo nos libertou. Outra tradução vai dizer, né? Foi para a liberdade que Cristo vos chamou. Então, não vos submeteis novamente a um jugo de escravidão. E nós precisamos pensar no pensamento paulino, olhando para outras cartas, né? Lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 19, diz o seguinte: sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E lá no versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu estou lendo aqui na NVI para ficar um pouco mais compreensível. Então, nessa lição, a gente tem que relembrar aos nossos alunos que o pensamento de Paulo é de que a lei tem um papel muito bem definido na história da redenção. Lá em Romanos capítulo 3, você pode ler depois com calma, ele vai dizer o seguinte: por acaso nós vamos dizer que a lei é má? Não, de maneira nenhuma. A lei é santa, a lei é boa. A lei reflete, o que ele está querendo argumentar? O caráter de Deus. Nós servimos a um Deus que ele é santo, santo, santo. É a visão que Isaías tem lá no capítulo 6. Né? E o que acontece com o homem ao se colocar diante de Deus? É a reação de Isaías. Ele se prostrou no chão e falou: ai de mim, porque vou perecendo. Então, o homem diante da lei de Deus, o homem diante da santidade de Deus, ele se sente condenado. Ele se sente pecador. Nenhum homem vai poder estar perante Deus no juízo final e falar que não sabia, vai falar que ele não era pecador. Todo homem, ao ver a glória de Deus, ao ver a santidade de Deus, ao estar diante da lei de Deus, é condenado. Então, a lei de Deus nos mostra que somos pecadores, que nós carecemos, que nós estamos afastados da glória de Deus. Então, a circuncisão tem algum valor? Essa é a pergunta que a lição nos faz. Se a lei, o objetivo dela é mostrar o nosso pecado, e Paulo vai argumentar isso todos os 6 primeiros capítulos de Romanos, fica a dica para você ler também junto a carta aos Romanos e pegar ali a ideia de Paulo acerca da lei e graça, obras e fé, né? Então, são cartas que são semelhantes no seu conteúdo, Gálatas um pouco mais curta, mas a partir de Romanos você pode ter uma ideia maior e utilizar alguns textos de lá para se apoiar aqui. Então, a circuncisão não tem valor. Nós fomos libertos do poder da lei e do pecado, né? E o que acontece é que as pessoas que tentam viver pela lei, elas não conseguem se justificar. Elas são pecadoras, elas são condenáveis, né? Mas uma pessoa, um homem, conseguiu pagar essa dívida. Cristo. Então nós fomos livres, né? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Do que Cristo nos libertou? Da lei do pecado e da morte, é o que Paulo vai argumentar. Então Cristo nos libertou da nossa vida de morte, de escravidão, da nossa vida de servidão, a nossa vida de estarmos sobre o domínio do pecado, o domínio de Satanás, o domínio, né, que ele vai dizer lá em Efésios, do príncipe da potestade do ar. O curso que nós seguíamos, natural, anterior a Cristo, era um curso de morte. Então, para Paulo, aqui o argumento é o seguinte: nós fomos libertos por Cristo do jugo do pecado, da lei, ou seja, da acusação que a lei pesava contra nós, porque a lei mostra: eu sou pecador, realmente eu sou pecador. Então Cristo nos libertou disso. E como ele fez isso? Nós já vimos em outras lições, lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Então a gente tem aqui essa questão de que Cristo foi considerado maldição em nosso lugar. Ele foi pendurado no madeiro, ele sofreu a pena pelos nossos pecados. Ele foi condenado, né? Sendo justo, sem ter pecado, ele se fez pecado em nosso lugar. E por isso ele nos libertou, né? A gente chama de doutrina da substituição penal. No tribunal de Deus, Cristo nos substituiu. Ele foi considerado pecador, culpado em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser vistos como justos
diante de Deus. Então, nós fomos resgatados da maldição para a lei. Por que voltar para lá? Esse é o ponto que Paulo vai trazer nesse primeiro trecho e que a gente tem que deixar muito claro para os nossos jovens nesse primeiro tópico. A circuncisão não tem valor para nós, porque pela lei nós somos pecadores, pela lei nós somos condenados. Então nós não devemos nos colocar novamente sob esse jugo. Cristo já nos libertou. Então, o argumento de Paulo para você explicar para os seus jovens é mais ou menos assim: Cristo libertou vocês de ter que cumprir a lei por própria força, né? Então por que vocês vão se sujeitar a ela de novo? Cristo libertou vocês, vocês estão novamente colocando algemas em vocês, né? Vocês estão querendo ser pecadores novamente? Vocês estão querendo ser considerados injustos diante de Deus novamente? É isso que que Paulo está querendo dizer aqui. Cristo nos libertou da maldição da lei. Cristo nos libertou da maldição do pecado. E se a gente tenta viver pela lei novamente, nós estamos anulando a obra de Cristo, anulando o sacrifício de Cristo. E ele vai dizer que nós estamos até caindo da graça, saindo da fé, né, indo para um caminho que não existe salvação. Então, nós temos que deixar isso muito claro para os nossos jovens, né? A circuncisão não consegue nos libertar. As obras da lei não conseguem nos libertar. A religiosidade não consegue nos salvar. Nós não somos salvos pelo que nós fazemos, por seguir uma série de preceitos, de ritos, de não fazer isso, não fazer isso, não fazer isso, não fazer isso, não fazer isso. A fé cristã é muito superior a isso. É por algo que Cristo fez. É pela fé na obra de Cristo na cruz. É pela fé no sacrifício de Cristo na cruz. E até a lição vai trazer um texto lá de Atos capítulo 15, versículo 10, onde Pedro fala, lá no Concílio de Jerusalém, onde eles estavam definindo ali sobre quais práticas os gentios convertidos deveriam aderir das leis de Moisés. E foi definido ali pelos apóstolos que eles deveriam se abster da imoralidade sexual e da carne sacrificada a ídolos. Mas aí Pedro vai dizer: por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Então, nem mesmo os judeus, nem mesmo os pais, né, que são os antepassados, conseguiam suportar ou conseguiam cumprir letra a letra daquela lei. Ninguém conseguia. Então, não fazia sentido colocar os judeus, os gentios agora, sob esse jugo, né, sobre essa dificuldade. Eu trouxe uma frase de Spurgeon para você apimentar um pouco a sua aula, que vai dizer: vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Portanto, não se sujeitem a princípios legais. Não vivam como se estivessem trabalhando por um salário e ganhando sua própria salvação. Não se submetam aos rituais e mandamentos dos homens, que os roubariam a sua liberdade de muitas maneiras, mas tendo se tornado homens livres, nunca mais usem a corrente de um escravo. Permaneçam, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, porque vocês são a descendência de Isaque, que nasceu segundo a promessa. Vocês não são filhos da escrava Agar, vocês não são ismaelitas. Portanto, como vocês nasceram livres, como Cristo os libertou em virtude de seu novo nascimento, permaneçam firmes nessa gloriosa liberdade. Então aqui Spurgeon ele resume o argumento inteiro de Paulo em Gálatas, né? Trazendo essa ideia da liberdade que Cristo nos deu. Não é pela lei, é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, mediante o sacrifício de Jesus. Então nós não podemos nos acorrentar novamente às antigas correntes da nossa velha vida. Então na velha vida, sem Cristo, nós estávamos perdidos, condenados pela lei. Então não faz sentido novamente, após Cristo, nós voltarmos para aquela escravidão. Então esse é o assunto principal do tópico de número 1, né? Então a circuncisão ela não consegue nos salvar, né? A circuncisão ela é incapaz de nos levar à salvação. Na verdade, o principal propósito da lei da circuncisão, dos preceitos que Deus deu, era para mostrar ao homem que ele é pecador e que por si só ele não consegue chegar a Deus. Então é preciso que Deus dê um meio, né? Isso foi no Antigo Testamento os sacrifícios, isso foi Cristo, hoje é a nossa fé na obra de Cristo, mas o que nós vemos na Bíblia é que Deus teve que aprove a Deus, né, uma maneira de salvação. Então Deus proveu para um homem um jeito de
de vir a salvação. Tudo é iniciativa por misericórdia de Deus. Então, não é pelo esforço humano, não é pelas obras humanas, não é por seguir regras humanas que nós vamos chegar à salvação. E aí eu vou trazer outra frase do Spurgeon para fechar este tópico, que é: se você começa a ser salvo pela lei, você deve seguir até o fim. Você não pode pegar o princípio da lei e o princípio da graça e misturar os dois. Eles são como óleo e água, nunca se misturarão. Se a salvação é pelas obras, não é pela graça. E se é pela graça, não é pelas obras. Você não pode seguir os dois princípios contrários de mérito e favor. Então é impossível viver uma vida de fé mais obras. As duas coisas não se misturam. As obras, elas seguem a fé, né? Elas são a consequência da fé. Mas a salvação não é pelas nossas obras, não é pelas obras da lei, não é por seguir ritos, e sim pela fé em Cristo Jesus. Uma fé verdadeira, pessoal e que transforma a vida do cristão. E aí a gente vai falar um pouco sobre o fermento que leveda toda a massa, né? Paulo usa aqui, né, de um ensinamento que nós vemos Jesus utilizando nos evangelhos, né? Cuidado com o fermento dos fariseus, ele fala para os seus discípulos. E na nossa lição, o subsídio número 2, vai trazer algo muito interessante. Por que fermento, né? E eu vou ler aqui para a gente o subsídio da nossa lição. No Israel bíblico, o fermento usado para fazer pão era um pouco de massa fermentada salva de um lote anterior. Como fermento natural, era adicionado a um novo lote de pão que crescia devido ao processo de fermentação. Embora a palavra fermento seja encontrada em algumas traduções da Bíblia, não há evidências claras de que era conhecido pelo antigo Israel. O ensino bíblico muitas vezes vê o fermento como algo a ser evitado. É assim porque a fermentação estava ligada à corrupção, que implicava impureza para Israel. O fermento era proibido durante a Páscoa e a festa dos pães asmos, para lembrar ao povo de Israel que ele deixou o Egito às pressas, sem tempo para o pão crescer. O pão fermentado era proibido nos holocaustos, mas permitido quando trazido como primícias, ofertas ou ação de graças, oferta pacífica ou oferta de movimento durante a festa das semanas. Assim era porque possivelmente seria comido pelos adoradores e sacerdotes, e não queimado no altar. No Novo Testamento, o fermento geralmente mantém as suas conotações negativas. Jesus instruiu os discípulos a tomar cuidado com o fermento, o ensino dos fariseus e saduceus. Paulo ensinou que o pecado de um como fermento pode corromper a muitos, na 1 Coríntios 5, versículos 6 ao 8. Ele também escreveu que o legalismo perverte o evangelho da mesma forma como o fermento trabalha na massa. Positivamente, Jesus comparou o crescimento do reino de Deus ao fermento que se espalha invisivelmente por uma grande quantidade de massa. Então aqui é algo para nós, professores, né, não precisa ler isso para os seus alunos, mas você tem que explicar para os alunos que o fermento, né, na Bíblia, ele tem essa conotação de algo negativo, né, como algo que tem que ser evitado. Tanto é que os pães durante a Páscoa tinham que ser sem fermento, né, por um motivo que nós vimos ali. Jesus usa o fermento também para falar sobre o ensino falso dos fariseus, dos saduceus. Por quê? Porque era um ensino pequeno, uma pequena partícula, né, uma pequena quantidade, né, de massa fermentada que era adicionada a outra massa, mas que depois ela infestava aquela outra massa, né, de fermentação e fazia com que ela crescesse. Então, o ponto que esse tópico 2 vai trazer para os nossos alunos é que às vezes um pouquinho de falso ensino vai gerar um grande estrago. E aí cabe a nós conversarmos com nossos jovens sobre quais são as influências que eles estão tendo. Aqui eu vou trazer ideias, não vou explicar o tópico, né, para a gente deixar a nossa aula mais dinâmica. Quais são os fermentos que têm corrompido a nossa fé nos dias de hoje? Quais são as ideologias que parecem pitadas de fermento? Você já viu o fermentinho biológico para pão, né? É algo muito minúsculo. Mas aquele fermentinho gera todo um efeito na massa. Então, quais são as influências que nossos jovens têm tido? Com as redes sociais, na faculdade, na escola? Quais são os ensinamentos, né? Quais são as ideologias, como eu já falei? Quais são os autores que estão influenciando os jovens? A mentalidade dos jovens? Então, um pouco de fermento na massa já faz um grande efeito. Nós precisamos levar a sério
Nós muitas vezes somos tolerantes demais com falsos ensinos. Nós toleramos falsas interpretações, nós toleramos falácias, heresias, práticas, né, que não são bíblicas, práticas do pecado. Nós somos tolerantes com o pecado. Nosso jovem é tolerante com o pecado. Nosso jovem tem aquele pecadinho de estimação que é escondido. Nós temos muitas vezes pecados escondidos. Nós somos muito tolerantes com o fermento. Nós somos muito tolerantes com falso ensino, com, né, práticas que nos levam para longe do evangelho genuíno e verdadeiro. E nós temos que lembrar nossos jovens que qualquer pitadinha de fermento pode acabar com toda uma massa, pode fazer um grande efeito numa massa. Tem uma frase que eu trouxe: a influência de um homem pode desviar milhares. Uma única doutrina falsa pode contaminar todo o nosso credo. Se você tem um fundamento de confiança errado, você está completamente errado. Essa frase é de Spurgeon também. Então a influência de um homem pode desviar milhares. Uma única doutrina falsa pode contaminar todo um credo. E se você tem confiança, um fundamento de confiança errado, você está completamente errado. Então não é só um pequeno erro. Um pequeno erro ele desencadeia um grande erro. Então, todo pequeno erro de interpretação vai levar a uma consequência muito maior na frente. Todo pequeno erro doutrinário vai levar a um grande erro doutrinário lá na frente, né? Ou uma prática, né? Uma praxis dessa doutrina totalmente desvirtuada lá na frente. Então, nós devemos tomar cuidado com o pequeno fermento que leveda toda a massa. Por quê? Porque no tópico 1, né? Guardar a lei era se separar de Cristo. Subtópico 2. Corriam bem, ou seja, eles estavam indo bem. A igreja da Galácia estava indo bem. Começou nos fundamentos do Evangelho, nós já vimos isso em outras lições, né? Eles começaram pelo Espírito e agora queriam terminar pela carne. Então eles eram como um corredor que estava sendo impedido, né? E a lição traz até ali um acontecimento nas Olimpíadas de 2004, quando um atleta chamado Vanderlei Lima estava ganhando a corrida em primeiro lugar e ele foi segurado por um homem que assistia a corrida e fez com que ele perdesse a corrida, perdesse a medalha. Será que quais são os falsos ensinos que estão como esse homem nos agarrando, acabando com a nossa corrida, com a nossa carreira de fé? Então, isso é uma ilustração muito boa que a lição trouxe para trazer para os nossos jovens, né? O que está te impedindo de correr a carreira de Cristo? Qual é o ensinamento? Qual é a religiosidade? Qual é o falso ensino? O que não está te permitindo, né, de seguir a Cristo correta e plenamente? E o último tópico, tópico 3, liberdade versus carnalidade. E aqui cabe uma distinção que nós precisamos fazer para os nossos jovens, porque há uma ideia no mundo teológico, no mundo acadêmico, chamado de antinomismo. O antinomismo ele vai dizer que não há regra, não há lei. Então você não é, porque Cristo morreu por você e ele pagou o preço da lei, você não precisa mais seguir regra nenhuma. E a gente chama isso de evangelho da hipergraça, e nós vemos muitas igrejas, muitas comunidades, muitas igrejas famosas que têm um apelo midiático, televisivo, das redes sociais, que caem na hipergraça. Então, já que Cristo pagou, já que não há lei, já que foi para a liberdade que Cristo nos chamou, nós não precisamos seguir nenhuma regra, né? Então, em vez da liberdade, nós caímos em outra palavra que é a libertinagem. O que é a verdadeira liberdade cristã? E aqui a gente precisa trazer isso para os nossos jovens, porque eles são muito influenciáveis. Eles são influenciados por essas pessoas que pregam esse evangelho da hipergraça. Então, eu posso pecar à vontade, porque Cristo já cumpriu tudo, né? Eu só preciso da misericórdia de Deus, é só pedir perdão depois, eu posso fazer o que eu quiser muitas vezes, e está tudo bem. Não, isso é errado, isso é perigoso, isso é o fermento também. Essa também é uma maneira de ser escravo novamente. Então lá em Tito, na carta que Paulo escreveu a Tito, capítulo 2, versículo 11, fala que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Então a salvação pela graça se manifestou, né? Mas essa graça, ela nos educa, e a palavra educa no grego, o paideu, né? Era uma pessoa que educava um menor e que ele muitas vezes tinha que bater nesse menor, né? Então a educação nessa época, a palavra que Paulo usa aqui é uma palavra que implica uma repreensão física, muitas vezes, para que a criança aprenda, para que o menor aprenda. Então,
Paulo fala que essa graça de Deus que se manifestou nos educa não de uma forma passiva, agora é só viver, não. Ela nos educa, nos disciplina, poderia ser uma tradução, para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Então, qual é a consequência da graça de Deus? É uma vida justa, sensata e piedosa, abandonando as paixões mundanas e vivendo de forma sensata. Isso é a liberdade em Cristo. Então o nosso jovem precisa saber que a liberdade para a qual Cristo libertou ele, que Paulo está falando no versículo 1 aqui, é uma liberdade para dizer não para o pecado. Então, se nós fomos livres do pecado, da lei, nós fomos livres de tudo isso, nós não podemos nos submeter novamente a essa algema, a essa prisão que é o pecado. Uma pessoa que vive em pecado, ela é prisioneira, ela é escrava, ela não é livre de maneira nenhuma. Não há possibilidade de dizermos que uma pessoa que vive em pecado é livre, não. Uma pessoa que vive em pecado, que dá vazão aos seus desejos, ela é escrava dos seus desejos. Ela é escrava do seu pecado e ela está afastada de Deus. Então, nós precisamos distinguir liberdade cristã, liberdade verdadeira, de carnalidade ou de libertinagem, né? Isso é uma distinção que nós precisamos fazer. Mas aqui, voltando para a nossa lição, né? Paulo condena os falsos ensinadores. Ele vai dizer, quanto a esses, eu queria que fossem cortados. E outra tradução, eu gostei aqui, na NVI, quanto a esses que o perturbam, quem dera que se castrassem. O desejo de Paulo é quem dera que eles não se multiplicassem, literalmente. Que eles não passassem isso para frente, que o mal fosse cortado pela raiz e que não mais incomodasse os cristãos. O desejo de Paulo é que eles não se reproduzissem mais, né? Que eles não perpassassem esse pensamento errado para frente. E o versículo 13, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Então, como já falamos aqui, nós não podemos usar a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, né, isso aqui é interessante. Ao contrário de tudo isso, nós devemos servir uns aos outros mediante o amor. Então, a verdadeira liberdade é o serviço, né? Servir a Deus, não servir ao pecado e servir ao próximo, amar o próximo, né? E eu trouxe mais uma frase do Spurgeon que fala assim: não façam da vossa liberdade uma licença. Lembrem-se de que a liberdade do pecado não é liberdade para pecar. O apóstolo, nessa epístola, estava exortando aos cristãos da Galácia a permanecerem firmes na liberdade com que Cristo os tinha libertado e a nunca mais se deixarem enredar pelo jugo da escravidão legal. Ele só advertiu contra aquele erro em que muitos caíram, mas vocês sabem que é frequentemente nossa tendência, se escapamos de um erro, correr para o outro. Então o apóstolo protege esses cristãos contra aquele espírito antinomista que nos ensina que a liberdade da lei permite a indulgência do pecado. E ele continua, você não deve fazer nada porque isso lhe agrada, mas deve fazer tudo porque agrada a Deus. Quando um homem não é mais escravo do pecado, de si mesmo ou de Satanás, que ele comece a servir seus irmãos, servindo uns aos outros pelo amor. Oh, se essa única palavra estivesse tão gravada em nossos corações, a ponto de influenciar todas as nossas vidas. Que vidas abençoadas de amor a Deus e amor aos homens levaríamos? Então, aqui a gente tem muito bem retratado por Spurgeon, né? Primeiramente, Paulo ele vai advertir, então, contra o erro de você viver pela lei, de você viver por regras muito rígidas, né? Passadas, que anulam o sacrifício de Cristo, mas ele também já dá a vacina junto para o outro extremo. Ele sabia que isso ia acontecer, que falando sobre a liberdade, muitas pessoas iam falar, então pode fazer o que quiser, pode cair na lei, não. Ele vai dizer, Paulo vai dizer, né? Não se deixem dar vazão para a carne utilizando dessa liberdade, né? Que essa liberdade não vos leve a dar vazão para os desejos pecaminosos da carne. E por último, né? A pessoa que é livre, ele já não é mais escravo do pecado, de si mesmo ou de Satanás, que ele comece a servir os seus irmãos. Então, o cristão que foi liberto de tudo isso, ele tem um trabalho, que é servir aos irmãos. E aí o último subtópico, né? O cuidado de uns para com os outros, é o versículo de número 15, né? Mas se vocês mordem,
se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Então, o cristão que ama o seu próximo, que vive livre do pecado, livre de Satanás, livre da lei, ele vive em Cristo, ele vive a verdadeira liberdade cristã, sem libertinagem, ele serve o seu irmão, ele não pode, né, quebrar o mandamento, ainda assim, né, ame o próximo como a si mesmo. Né, e ele vai dizer que nós não podemos nos devorar um ao outro. Então, a liberdade não pode ser mal direcionada, né, porque ela pode trazer a destruição. E a conclusão da lição vai dizer para nós que é possível que o legalismo tenha atraído pessoas e feito com que pensassem que eram mais santas e serviam melhor a Deus. Mas Paulo nos mostra que se o Espírito Santo não agir em nossas vidas, de nada servirá guardar regras. Praticar as obras da lei era pegar um desvio que os levaria para fora do caminho pretendido por Deus. Somos livres para andar no Espírito, ser guiados por Deus e usufruir das bênçãos da salvação e da adoção de filhos que recebemos. E não podemos trocar essas graças por práticas que vão exaltar a nossa humanidade e diminuir o poder do sacrifício feito pelo Senhor em nosso lugar. Então, nós precisamos viver a liberdade em Cristo, a verdadeira liberdade em Cristo. Não caindo na religiosidade de viver pela lei e também não caindo no outro extremo, que seria o da hipergraça, o de viver sem regras, sem lei, né, o antinomismo. Então, espero que tenha deixado algumas frases, algumas aplicações, algumas explicações que você vai poder aproveitar nessa aula, né? Não se esqueça de se inscrever no canal da IAD-EBD para receber as notificações. Já liga também as notificações ali para você estar sempre se preparando para suas aulas com bons materiais. Amém? Que Deus abençoe você e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Deus abençoe.